Agora vamos analisar o cosseno do 130 e do 140. Bem interessante, tá? Ó, cosseno é o eixo deitado aqui, né? É o eixo com sono. Não esquece disso, tá? Então olha aqui, ó. Se tu quiser o cosseno do 130, você tem que fazer a projeção aqui, ó. Essa distância do zero até aqui, né? Representa o cosseno do ângulo. Aqui, ó. Esse é o cosseno do 130. 140 é aqui, ó. Tá? Tem que fazer bem certinho a projeção dele, tá? Então o que vai acontecer? Deixa eu fazer em outra cor aqui para você. O cosseno do 140 é esse outro valor aqui, tá? Daqui até aqui. Tá? Bom, olhando assim, qualquer um pode dizer, ah não, peraí pessoal, o cosseno do 140 é maior que o cosseno do 130. É, mas acontece que são valores negativos. Ficou para a esquerda, não ficou? Tem que tomar um cuidado que você não imagina com isso aí. Quem é maior? O menos 1 ou o menos 4? O menos 1 é maior do que o menos 4. Não é verdade? Quando um valor é negativo, inverte essa relação. O maior valor é a menor distância. Interessante, né? Mas pensa assim, quer ver? Ó, tem um jeitinho que tu não vai te confundir. Olha só. Qual dos dois pontos ficou mais... Porque cosseno ele aumenta naquele sentido, não é isso? Para lá ele aumenta, né? Qual dos dois ficou mais à direita? Não foi esse? Esse está mais à direita do que esse aqui, ó. Esse aqui está mais para a direita. Quanto mais para lá, maior o valor. Ó, então o cosseno de 130 ele está mais para a direita, então ele é maior. Interessante, né? Sempre pensa assim, tá? E no seno assim, ó. Aquele que fica mais para cima, o ponto que fica mais para cima é o maior valor para o seno. O que fica mais para a direita é o maior valor para o cosseno. Aí você não erra nunca. Determine qual dos dois valores abaixo é maior. Cosseno de 310 ou de 340. Vamos continuar a nossa análise, né? Cosseno é esse eixo aqui. Olha só. O cosseno do 310. Aqui, ó. Tá? Cosseno é sempre no eixo horizontal. Esse ponto. O cosseno do 210 é a distância do zero até ali, ó. Essa medida aqui. O do 340, aqui. Ó, amiguinho, qual dos dois valores, dos dois pontos, ficou mais para a direita? Não foi do 340? Então o maior valor é o cosseno do 340, com certeza. Determine qual dos dois valores abaixo é maior, seno de 310 ou seno de 340. Agora o seno é o eixo vertical, né? Não é isso? Então o seno de 310 e 340. Faz a projeção no eixo vertical. É aqui, ó. Tá? Então aqui vai ser o seno de 340. Esse ponto aqui. Não é isso? Essa distância aqui seria o seno de 340. E aqui o de 310, amiguinho. Ó. Aqui. Né? Então novamente temos aquele problema. Aqui, ó. Parece que a distância é maior, né? Não é assim? Não é assim? Só que são valores o quê? Negativos. Não são valores negativos, ficou para baixo, né? Qual o valor que está mais em cima? Porque o seno cresce para cima. Qual o valor que está mais em cima? O 340 ou o 310? É o 340. Ele está mais em cima. Então ele é o maior valor. O seno de 340 graus é maior do que o seno de 310 graus. Já é? Agora uma que compara seno com cosseno. Interessante. Qual dos dois valores é maior? O seno de 30 ou o cosseno de 30? Vamos fazer o desenho aqui, onde que fica cada um deles? Mas não vai ter erro, tá? Ó, 30 graus. Essa distância aqui, daqui até aqui, ó, é o cosseno do 30. Não é isso? Já viu várias vezes, né? Olha só, amiguinho. Daqui até aqui o cosseno de 30, ó. Seno. Seno é aqui. Aqui. Então essa distância daqui até aqui é o seno. Ô, amiguinho, qual das duas é maior? É evidente que é o cosseno, né? Não precisa nem se estressar muito. O cosseno de 30 é maior que o cosseno de 30. Basta você pensar assim, quer ver? Para ter uma noção certinha. Qual é o ângulo que fica bem certinho aqui no meio? É o 45. O ângulo de 45 graus, ele tem o seno igual ao cosseno. Porque ele fica bem certinho no meio, então as duas medidas são iguais. Antes do 45, do 0 graus até no 45 graus, o cosseno é maior. Essa distância aqui é maior. Pode pensar um pouquinho se não é isso. E do 45 até chegar no 90, aí não. Aí quem passa a ser maior é o seno. Então, do 0 a 45, cosseno maior.
Do 45 ao 90, seno maior. Como é o 30 graus, então o maior valor é o cosseno. Legal, né? Olha a questão. Essa é interessantíssima também. Determine qual dos dois valores abaixo é maior. Seno de 1 ou cosseno de 1. Aí, quem pensa assim, ó. Ah, 1 grau. 1 grau é aqui. Cosseno é maior. É a questão. Sabe por quê? Bem interessante a ideia. Tá vendo a bolinha do grau aqui? Não, né? Então não é 1 grau isso ali. É só 1. E é 1 radiano. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Fica de olho, amiguinho. Esse 1, quando ele não tem a bolinha do grau, ele significa 1 radiano e não 1 grau. E olha só o que tu vai ter que fazer. Vamos lá comigo, ó. Tu lembra que o π vale 180 graus? Então, matematicamente, ó, π equivale a aproximadamente 3,14 radianos, que equivale a 180 graus. Então eu quero que tu entenda. 3,14 radianos, mais ou menos, quase isso, equivale a 180 graus. 1 radiano equivale a x. Tem que fazer essa regrinha de 3. Vai dar uma continha meio ruizinha de fazer, tá? Mas faz parte. Então o que vai acontecer? Multiplica cruzado aqui, né? 3,14 x é igual a 1 vezes 180. X é igual a 180 graus dividido por 3,14. Ó, amiguinho, fazendo essa divisão, pode fazer aí com calma, aproximadamente 57 graus. 57 é alguma coisinha, mais ou menos pra gente tá bom aqui, não precisa do valor tão exato. Então eu quero que tu entendas que esse 1, isso aparece na lista, não é 1 grau, é 1 radiano. Se aparecer um 2, a mesma coisa. Deixa eu fazer essa regra de 3 aqui, ó. Para ser grau tem que ter a bolinha do grau, né? Então, 57 graus, que é 1 radiano, é depois do 45, é mais ou menos por aqui, ó. Né? E se é mais ou menos por ali, amiguinho, vamos fazer as duas projeções aqui, ó. Esse é o valor do cosseno, né? E aqui, ó. Esse é o do seno. Conforme eu já tinha te falado antes, vem depois do 45, não vem? Então quem é maior? O seno ou o cosseno? O seno. Se você pensasse em termos de 1 grau, você botaria o cosseno e erraria a questão. Cuida com isso aqui, tá? Agora nós vamos fazer a comparação entre alguns valores de seno e cosseno no primeiro quadrante. Para algumas questões mais bem elaboradas do vestibular, esse conhecimento que eu vou te passar é muito importante. Vamos lá então, amiguinho. Eu selecionei dois ângulos aqui, o 30 graus, né? Ó, conforme você pode ver. E esse aqui é o valor do cosseno do 30, como a gente já estudou em vários tópicos até agora. Olha só, ali os 60 graus, né? E essa distância ali como sendo quem? O seno de 60. Eu quero que tu perceba a semelhança que existe aqui. Esse triângulo, amiguinho, ele é exatamente igual a esse. Pode perceber, só não está na mesma posição. Mas as medidas dele são as mesmas. Ó, aqui é 30 graus, do 60 até no 90 também é 30 graus. Então esse triângulo é igualzinho a esse ali. Se eles são iguais, essa medida aqui, que é o cosseno de 30, é igual a essa medida aqui, que é o seno de 60. Então eu posso afirmar, com certeza, por uma questão de simetria, que o cosseno do 30 graus é igual ao seno do 60 graus. Consegue perceber isso? Pois é, amiguinho. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, para o 20 graus e para o 70. Né? Matematicamente, eu poderia dizer que o cosseno de 20 graus é igual ao seno dos 70 graus. Ou que o cosseno do 40 graus é igual ao seno dos 50. Então perceba o seguinte, ó, quanto que é a soma 40 mais 50? É 90. Quanto que é a soma 20 mais 70? 90 graus. Sempre que dois ângulos somarem 90 graus, ou seja, quando eles forem complementares, interessante, né? Quando a soma deles é 90 graus, eles são chamados de complementares. Aulinha lá da geometria plana. Sempre que eles forem complementares, que a soma for 90 graus, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Então eu posso afirmar, por exemplo, que o seno de 10 graus é igual ao cosseno de 80 graus. Certo, amiguinho? Ó, pode perceber, o 30 e o 60 aparecem na tabelinha. Você já nota que os dois valores são iguais, né? O 45 graus
45, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Então essa regra é muito importante. Quando a soma dos dois ângulos é 90 graus, o seno de um deles é numericamente igual ao cosseno do outro deles. Agora nós vamos fazer a análise dos quadrantes em que a função seno é crescente e os quadrantes em que ela é decrescente. Presta bastante atenção. Então, determine em que quadrantes a função seno é crescente e em que quadrantes ela é decrescente. Né? Olha só, amiguinho. À medida que os ângulos vão aumentando aqui, né? O que vai acontecendo com o seno aqui, ó, deles? Ele vai aumentando ou diminuindo? Ele vai aumentando. Então, no primeiro quadrante, à medida que os ângulos vão aumentando, olha aqui, ó, o seno vai subindo. Então, aqui ele é crescente. Certo? A função seno é crescente nesse quadrante. Ó, eu estou trabalhando com essa função, né? Agora, amiguinho, chega no segundo quadrante, né? À medida que os ângulos vão avançando, o que vai acontecer com a função seno? Ela vai subindo ou vai descendo agora? Ó, ela vai descendo, né? Então aqui ela é o quê? Decrescente. Quando eu chego no terceiro quadrante, os valores do seno vão aumentando ou diminuindo? Ó, tá descendo, não é isso? Tá descendo, estão diminuindo. Continua sendo decrescente. E quando eu chego no quarto quadrante, olha aqui, ó, os valores do seno vão subindo ou vão descendo? Ó, eles vão aumentando aqui, né? Então ela é novamente crescente aqui no quarto quadrante. Então esse é o resultado para a função seno. Crescente no primeiro e no quarto, decrescente no segundo e no terceiro quadrantes. Não precisa decorar mais nada disso, né? Agora a mesma análise para a função cosseno. Vamos ver em que quadrantes ela é crescente, em que quadrantes ela é decrescente. Olha só, preste atenção. O cosseno, à medida que os ângulos vão avançando aqui, ó, ele vem para a direita ou ele vem para a esquerda? Ele está vindo para a esquerda, né? Não é isso? Então ele está diminuindo. Então a função cosseno no primeiro quadrante é decrescente. Agora vamos ver no segundo quadrante. Ó, continua vindo para onde? Para a esquerda aqui, ó. Aqui, ó. Esse dedo aqui que interessa, ó. Função cosseno está vindo cada vez mais para a esquerda, não é isso? Continua sendo decrescente. Quando eu chego no terceiro quadrante, olha só o que acontece. Olha lá, ó. Eu estou indo para a direita, os valores de cosseno vão indo mais para lá, não é isso? Quanto maior o ângulo, mais para a direita. Então aqui ela passa a ser crescente. E no quarto quadrante, olha só, como é que vai acontecer? Continua indo para onde? Para a direita. Então ela é o quê? Crescente de novo. Então a função cosseno é crescente no terceiro e no quarto quadrantes, decrescente no primeiro e no segundo. Vamos lá. Vamos lá. Determine o maior e o menor valor possível para a expressão E igual a 5 mais 3 seno de x. Então aqui eu tenho que te explicar um negócio muito importante. Olha só, amiguinho, quanto que é o seno de 0 graus? Seno é o segundo, é 0. Seno de 90 é 1. Isso porque acontece o seguinte, os valores de seno, conforme a gente viu antes, eles vão aumentando aqui, né? O seno vai aumentando, vai aumentando. Quando eu chego no 90 graus, eu tenho o maior valor possível para o seno do ângulo, que é 1. Aí, quando eu chego no segundo quadrante, o seno vai diminuindo. Aqui ele vale 0. Continua diminuindo até chegar no 270 graus, aonde que o seno vale menos 1. E depois começa a aumentar de novo. O que eu quero dizer com isso para você? Que o maior valor possível para o seno de um ângulo é 1. E o menor valor possível para o seno de um ângulo é menos 1. Certo, amiguinho? Olha só, não existe um ângulo cujo valor do seno seja 2, por exemplo. Não existe. Nem menos 2. É do menos 1 a 1. E a mesma coisa acontece para o cosseno. O valor máximo para o cosseno de um ângulo é 1. Isso acontece no 0, no 360 graus. E o menor valor possível é menos 1. Então, olha só. O que ele está pedindo? O maior e o menor valor possível para a expressão. Essa que está aqui. Isso eu vou obter substituindo esses dois valores. O 1 e o menos 1 no lugar do seno do x. Olha só o que acontece. Quando eu coloco o seno de x igual a 1, quando eu coloco 1 no lugar do seno do x, a expressão fica sendo 5 mais 3 vezes 1, que dá 8. Isso gera para mim o maior valor possível para aquela expressão, 8. Quando eu coloco seno de x igual a menos 1, eu encontro para a expressão 5 mais 3 vezes menos 1. Ou seja, 5 menos 3. Isso dá 2. Isso faz com que eu encontre o menor valor possível para a expressão. Agora, toma um cuidado, né? Aqui eu achei o maior valor possível para o seno de x igual a mais 1. E o menor valor possível para o seno de x igual a menos 1. Às vezes essa regra se inverte. Quer ver?
Se eu tivesse um número negativo multiplicando, tipo menos 3, o maior valor possível eu encontraria por seno de x igual a menos 1. E o menor valor possível para mais 1. Então assim, ó, a dica que eu te dou, e que funcionou em todas as questões que eu já vi no vestibular desse tipo aqui, é a seguinte. Quando ele falar maior valor possível, menor valor possível para a expressão, e for algo desse tipo, com seno e cosseno, 99% dos casos você resolve fazendo assim. Coloca seno de x igual a mais 1, e depois coloca seno de x igual a menos 1. Isso, ó, quase sempre dá certo, tá? Pode usar a regra que tu não vai te arrepender. Vamos adiante. Mais um exemplo desse perfil aqui, né? Determine o maior e o menor valor possível para a expressão e igual a 15 sobre 4 mais o cosseno de x. Então, eu vou substituir o cosseno de x por 1 e depois eu vou substituir por menos 1 para ver os valores que eu vou encontrar aqui. Vamos lá então, amiguinho? O primeiro valor é 1, então vai ficar e igual, né? 15 dividido por 4 mais 1. 15 dividido por 5 é 3. Então o valor da expressão que eu encontrei aqui é 3. Certo? Agora eu vou substituir o cosseno de x por menos 1. Né? Então o que eu vou ter aqui? E igual 15 sobre 4 menos 1. Ó, 4 menos 1 é 3. 15 dividido por 3 é quanto? É 5. Interessante, né? O maior valor possível para a expressão, que é 5, eu encontrei quando eu coloquei o cosseno menos 1. E o menor valor possível eu encontrei quando eu coloquei o cosseno 1. Então, como ele pede o maior e o menor valor possível, esse aqui é o menor. Qual é o menor valor possível para a expressão? 3. E esse aqui é quem? O maior. Qual é o maior valor possível para a expressão? 5. Entendeu a ideia, amiguinho? É assim, tá? Essa é mais uma questão do perfil daquela anterior. Olha só. Determine os valores de n para os quais existe a expressão seno de x igual a 2m menos 7. Aqui é necessário que você entenda que o maior valor possível para o seno de um ângulo é 1 e o menor valor possível é menos 1. Eu poderia resolver essa questão utilizando inequações. Não vou fazer isso. Não há necessidade de inequações aqui. Vamos fazer assim, ó. O seno de x é 2m menos 7. Qual o maior valor possível para o seno de x? 1. Então, o 2m menos 7, no máximo, vai ser igual a 1. Então, eu faço 2m menos 7 igual a 1. O menos 7 vai para lá somando. 2m é igual a 8. Passo o 2 dividindo, o m é 4. Quando eu coloco 4 aqui no lugar do m, 2 vezes 4 dá 8, menos 7 dá 1. Isso gera o maior valor possível para o seno do ângulo. Agora sim, ó, qual o menor valor possível para o seno de um ângulo? Menos 1. Então, eu pego 2m menos 7 e faço igual a menos 1. Passo esse menos 7 para lá somando, aí eu resolvo a equação, né? O 2 dividindo, m é igual a 6 sobre 2, que é 3. Então, olha só o que acontece. Se eu colocar o m igual a 3 aqui, a conta dá menos 1. Então, pensa, amiguinho. Quando eu coloco 3 dá menos 1. Quando eu coloco 4, dá mais 1. Pode o seno dar 7, 6, 5? Não pode. Ele tem que ficar entre menos 1 e 1. Então, obrigatoriamente, o nosso querido m deve ficar compreendido do 3 até no 4. Então a resposta final para essa questão, qual que vai ser? Ó, m pertence ao intervalo fechado do 3 ao 4. Ele pode valer 3 e pode valer 4. E pode estar entre eles. Tá ok? Também poderia aparecer a resposta assim, ó. Ó, 3 menor ou igual a m, menor ou igual a 4. Também estou dizendo que o m tem que estar entre 3 e 4. Então a resposta final para a questão é essa aí. M vai do 3 até no 4.